Você já se perguntou como a tecnologia pode virar o jogo na política? Imagine um cenário em que vídeos de inteligência criados com artificial expõem a corrupção no Congresso Nacional de uma forma tão impactante que até o Jornal Nacional se vê obrigado a reagir. E esse fato, acredite, foi algo que você precisa ver para entender a dimensão do que aconteceu. Gostou da análise? Inscreva-se, curta e comente. Mais revelações exclusivas estão por vir. O que vimos foi uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, a força tradicional do Jornal Nacional, com sua longa história e influência na opinião pública. Do outro, uma força emergente, silenciosa e poderosa. A inteligência artificial, capaz de criar vídeos realistas e impactantes, denunciando supostas irregularidades e desvios de recursos no Congresso. Esses vídeos, divulgados em campanhas nas redes sociais, viralizaram, chamando a atenção para gastos excessivos, emendas polêmicas e, principalmente, para o que muitos consideram uma falta de transparência. A repercussão foi imediata. A indignação popular cresceu exponencialmente, criando uma pressão inédita sobre os parlamentares. Mas a resposta do Jornal Nacional foi, no mínimo, curiosa. Em uma reportagem de 6 minutos, o programa tentou minimizar a força da denúncia, quase que defendendo o Congresso Nacional e até mesmo criticando a campanha que utilizou a IA para expor os fatos. Isso me fez pensar, por que essa ocorrência foi tão defensiva do Jornal Nacional? Será que o programa terá algum tipo de ligação com os políticos envolvidos? Será que existe uma pressão maior, uma influência velada que impede uma cobertura mais imparcial e profunda? A corrupção no Congresso o surpreendeu? Compartilhe sua análise nos comentários. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é o uso da inteligência artificial. A capacidade da IA de criar conteúdo realista e convincente abre novas possibilidades para a transparência, mas também traz novos desafios. Afinal, como podemos garantir a veracidade das informações apresentadas nos vídeos criados por IA? A linha tênue entre a verdade e a desinformação se torna ainda mais difícil de ser traçada. E falando em desafios, a forma como o Jornal Nacional lidou com a situação levanta questões importantes sobre a imparcialidade da mídia tradicional. Será que os grandes veículos de comunicação estarão preparados para lidar com a nova era da informação, onde a IA tem um papel cada vez mais importante? Será que conseguiremos confiar nos grandes veículos de comunicação para nos apresentar a verdade? Ou será que eles estarão mais preocupados com seus próprios interesses? A resposta, eu digo, não é tão simples quanto parece. Mas uma coisa é certa: esses vídeos de IA, mesmo que geraram polêmicas, causaram um impacto gigante na maneira como o público percebe a política brasileira. A transparência, ou a falta dela, nos bastidores do poder, ficou exposta de uma maneira nunca antes vista. Se você não entendeu isso até agora, está perdendo a chance de analisar criticamente as informações que você obtém diariamente. Agora vamos falar de um detalhe crucial. Sabe aqueles vídeos? Eles não eram apenas uma sequência de imagens. Eles incluíram dados, gráficos e até mesmo depoimentos de pessoas afetadas pelos supostos desvios de palavra. O poder de descrição e a capacidade de apresentar informações complexas de forma didática e acessíveis fizeram toda a diferença. É um exemplo claro de como a tecnologia pode ser usada para o bem comum, expondo e combatendo a corrupção, independentemente da posição de um programa de TV tradicional. E é justamente por isso que essa polêmica é tão importante. O caso mostra, de maneira cristalina, uma luta de poder entre a mídia tradicional e as novas tecnologias. De um lado, a busca incessante pela verdade, pela transparência. Do outro, a defesa de interesses poderosos. Mas se você assistir até o final, vou te dar a chave para decifrar tudo isso. Essa chave é mais poderosa do que você imagina.
A maior parte das pessoas não consegue ver a manipulação midiática e as visões ocultas por trás de notícias aparentemente neutras. A maioria simplesmente assiste, sem questionar. E esse é o maior problema. Se você não desenvolver seu senso crítico, será eternamente manipulado. A última dica que vou dar hoje é a mais importante de todas. Busque diferentes fontes de informação. Não se limita a uma única emissora, um único jornal. Compare as informações, analise os fatos e forme sua própria opinião. Entender como a IA está mudando a maneira como consumimos e compartilhamos informações é crucial nesse novo contexto. Mas o que torna essa situação ainda mais peculiar é o apelido que surgiu nas redes sociais: galãs feios. Os vídeos de IA, além de exporem supostas irregularidades, mostravam imagens dos parlamentares envolvidos, muitas vezes com ângulos e edições que realçavam características físicas menos detalhadas. Essa estratégia, embora polêmica, capturou a atenção do público de uma forma que uma reportagem tradicional talvez não conseguisse. Afinal, a ironia e o humor, mesmo quando usados para criticar, têm um poder de penetração enorme nas redes sociais. Você já se perguntou se essa estratégia de galãs feios foi proposital ou um efeito colateral inesperado da tecnologia aplicada à denúncia política? A discussão, como você pode imaginar, é extensa e repleta de nuances. A ocorrência do Jornal Nacional tentando minimizar o impacto dos vídeos, apontada para uma possível fragilidade na cobertura jornalística tradicional. A velocidade e o alcance da informação na era digital desafiam os métodos tradicionais de purificação e apresentação de notícias. Se a IA expôs falhas na transparência do Congresso, também expôs possíveis limitações de alguns veículos de comunicação em se adaptarem a este novo cenário. E isso nos leva a uma pergunta crucial: qual o futuro do jornalismo diante da inteligência artificial? Sua opinião sobre isso pode fazer a diferença. Então, compartilhe sua análise nos comentários. Sua participação é fundamental para construirmos um debate público mais informado. Além disso, a questão da veracidade das informações apresentadas nos vídeos de IA precisa ser profundamente comprovada. A tecnologia, por mais avançada que seja, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade de verificar as informações, contextualizá-las e apresentá-las de forma contínua, sendo crucial. O desafio é desenvolver mecanismos eficazes para discernir a verdade da desinformação, especialmente quando a linha entre elas se torna tão tênue. A capacidade da inteligência artificial de gerar conteúdo realista exige que sejamos ainda mais críticos e vigilantes com o que consumimos. Quer saber mais sobre as ferramentas de verificação de informações que existem hoje? Deixe seu comentário pedindo mais informações e vamos explorar esse assunto juntos em um próximo vídeo. A polêmica dos galãs feios e a resposta do Jornal Nacional demonstram uma complexidade das relações entre política, tecnologia e mídia. A inteligência artificial, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de transparência e denúncia, também apresenta novos dilemas éticos e tecnológicos. É um campo minado, cheio de nuances e interpretações, e a discussão que se instalou é rica em detalhes que precisam ser explorados. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e acompanhar a evolução desse debate, além de outras análises e perspectivas sobre o impacto da inteligência artificial na política brasileira. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e a promover o debate informado sobre os temas mais relevantes da nossa atualidade. A manipulação de imagens, um dos aspectos mais preocupantes dessa polêmica, levanta questões cruciais sobre a ética na utilização da inteligência artificial. Afinal,
Até que ponto a alteração de características físicas, mesmo que sutilmente, distorce a realidade e influencia a percepção pública? A estética dos parlamentares se tornou um elemento central na narrativa, obscurecendo, talvez propositalmente, a discussão sobre os reais problemas expostos nos vídeos. Será que a escolha de focar nos aspectos físicos sob o rótulo galãs feios foi uma estratégia para desqualificar as denúncias? Ou será que esse visual estético, protetor à cultura da imagem, acabou se sobrepondo à mensagem principal? Analise conosco este complexo jogo de poder, que envolve não apenas a tecnologia, mas também a manipulação da opinião pública. Deixe nos comentários seu ponto de vista sobre a manipulação da imagem no contexto da política de rejeição. Outro ponto crucial é a resposta do próprio Congresso Nacional diante dessas revelações. Houve alguma investigação interna sobre as denúncias expostas nos vídeos? Qual foi a postura oficial frente à utilização de inteligência artificial como ferramenta de denúncia política? O silêncio, muitas vezes, fala mais do que palavras. A ausência de uma resposta clara e contundente pode ser interpretada como uma admissão da gravidade das denúncias. A missão, nesse contexto, contribui para uma crescente desconfiança em relação à transparência das ações governamentais. E mais importante, como cidadãos, como podemos exigir mais transparência e responsabilização por parte dos nossos representantes? Compartilhe suas ideias e sugestões nos comentários. Sua participação ativa é fundamental para fortalecer a demanda por um sistema político mais transparente e ético. A discussão se amplia ainda mais quando consideramos o papel das redes sociais na divulgação dessas informações. A viralização dos vídeos, impulsionada pela estratégia de galãs feios, demonstra o poder da internet como palco de debates públicos, mas também como terreno fértil para a disseminação de informações, verdadeiras ou não. Como podemos garantir a veracidade das informações que circulam nesse ambiente digital, repleto de narrativas contraditórias e polarizadas? A velocidade com que as informações se espalham exige um esforço conjunto de verificação de fatos, o que nos leva de volta à importância da educação midiática e do desenvolvimento de métodos de combate à desinformação. Ajude a divulgar este vídeo para que mais pessoas possam participar dessa discussão tão importante. Inscreva-se no canal para receber notificações sobre os próximos vídeos, onde aprofundaremos esses temas e apresentaremos novas perspectivas sobre o uso da IA na política brasileira. Juntos, podemos construir um debate público mais informado e engajado. A ocorrência do Jornal Nacional, aparentemente incomodada com a viralização de vídeos e a estratégia de comunicação galãs feios, nos leva a questionar o papel da mídia tradicional nesse novo cenário digital. A velocidade e a capilaridade da internet, ao contrário dos meios tradicionais, permitem que denúncias, mesmo que veiculadas por meio de ferramentas não convencionais, como a inteligência artificial, alcancem um público muito maior e mais rapidamente. Esse poder democratizador da informação, porém, vem acompanhado de desafios consideráveis, como a verificação da veracidade das informações e a manipulação da narrativa. Será que o Jornal Nacional, ao focar na estética dos parlamentares, tentará desviar a atenção da gravidade das denúncias? Ou será que essa estratégia é uma tentativa de desacreditar a própria ferramenta utilizada para explorar a inteligência artificial? A análise crítica da cobertura midiática, portanto, torna-se tão importante quanto a análise das denúncias em si. Ajude-nos a divulgar essa análise crítica, compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Outro aspecto relevante é o potencial uso político da manipulação de imagens via IA. A facilidade com que características físicas podem ser alteradas levanta preocupações sobre a possibilidade de campanhas de difusão
e desinformação ainda mais sofisticadas. Imagine o impacto de vídeos manipulados, estrategicamente divulgados nas eleições. Como garantir a integridade do processo eleitoral frente a esse novo desafio tecnológico? A discussão sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial na política torna-se, portanto, crucial. Precisamos de um debate público amplo e transparente para estabelecer limites éticos e legais, garantindo a segurança e a substituição do nosso sistema democrático. Assine nosso canal para se manter atualizado sobre essa e outras discussões importantes e ajude-nos a construir um futuro digital mais ético e transparente. A questão da responsabilidade também é fundamental. Quem é o responsável pela veracidade das informações divulgadas através de vídeos gerados pelo IA? Os criadores do vídeo? As plataformas que os hospedamos? Os políticos que se tornam alvos de denúncias? Ou, no contexto deste caso específico, o próprio Jornal Nacional, ao dar destaque à questão estética e aparentemente minimizar a gravidade das denúncias? A falta de clareza sobre a responsabilidade jurídica e ética nesse novo ambiente digital cria um vácuo que precisa ser necessário com urgência para evitar o abuso da tecnologia e proteger a responsabilidade de campanhas de manipulação e desinformação. Compartilhe sua opinião nos comentários. Quem você acha que deve ser responsabilizado pela veracidade das informações veiculadas por meio de inteligência artificial? Sua participação é fundamental para construirmos um diálogo mais informado sobre este tema complexo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde analisaremos esses pontos em maior profundidade. Juntos, podemos contribuir para um debate público mais consciente e crítico. A manipulação de imagens, no entanto, não se limita à alteração de traços físicos. A IA pode ser usada para criar cenários falsos, exceto declarações inventadas a políticas, ou mesmo eventos simulados que nunca ocorrem. Imagine um vídeo gerado por IA mostrando uma concessão do deputado propina, uma situação que, se verdadeira, seria gravíssima. Mas e se o vídeo for falso? A velocidade com que essa desinformação se espalha na internet poderia ter um impacto devastador na vitória do político e, consequentemente, no processo eleitoral. A capacidade da IA de gerar conteúdo tão realista torna a identificação de deepfakes uma tarefa extremamente complexa e urgente. Precisamos de ferramentas e métodos eficazes para detectar essas falsificações e combater a disseminação de notícias falsas, antes que elas possam causar danos irreparáveis. Acompanhe nosso canal para entender melhor como funciona essa tecnologia e como podemos nos proteger de suas armadilhas. Outro ponto crucial é o silêncio, ou pior, a aparente tentativa de desqualificação por parte de alguns veículos de comunicação tradicionais diante dessas denúncias veiculadas inicialmente por meios não convencionais. O foco do Jornal Nacional na aparência física dos parlamentares, sob o rótulo de galãs feios, pode ser interpretado como uma estratégia para minimizar a gravidade das denúncias expostas pelos vídeos de IA. Essa atitude questiona a imparcialidade e o compromisso com a verdade, valores que, em teoria, deveriam nortear o jornalismo profissional. Ao ignorar o conteúdo das acusações e se concentrar num aspecto superficial, o JN corre o risco de se tornar cúmplice de uma estratégia de ocultação de informações relevantes para a população. Compartilhe este vídeo e ajude a pressão por um jornalismo mais ético e responsável, que prioriza a verdade acima de tudo. A viralização dos vídeos, por sua vez, demonstra o crescente poder da internet na disseminação de informações e na construção de narrativas alternativas às versões oficiais. Plataformas como o YouTube e as redes sociais permitem que os cidadãos comuns acessem e compartilhem informações de forma rápida e eficiente
contornando os filtros tradicionais da mídia. Esse poder democratizador da informação, contudo, vem acompanhado de responsabilidades, a necessidade de verificação de fontes, de análise crítica e de combate à desinformação. Assine nosso canal para receber notificações sobre novas análises e debates sobre esse tema tão crucial para o futuro de nossa democracia. Juntos, podemos construir um espaço digital mais informado e transparente, onde a verdade prevaleça. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e participe da conversa nos comentários. Qual é a sua opinião sobre o papel da mídia tradicional nesse novo cenário digital? Como podemos garantir a veracidade da informação em meio à regulamentação de deepfakes e manipulações de IA? Sua participação é fundamental para construirmos um debate público mais consciente e crítico. Em resumo, auxiliamos a um debate crucial entre a tecnologia de ponta e a política de transparência. Vídeos de IA expuseram supostas irregularidades no Congresso, gerando uma ocorrência inusitada do Jornal Nacional. O foco na aparência física dos parlamentares, desviando a atenção da gravidade das acusações. Essa estratégia, questionável sob o prisma do jornalismo ético, evidencia o poder da desinformação e a necessidade urgente de ferramentas para detectar deepfakes. A viralização dos vídeos, porém, demonstra a força da internet em disseminar informações alternativas, construindo uma narrativa que contesta o silêncio ou a desqualificação velada de alguns veículos tradicionais. A aparente tentativa de minimizar as denúncias levanta sérias preocupações sobre o papel da mídia no cenário atual, onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir em meio à manipulação digital. O silêncio do JN, diante de provas desafiadoras, ou sua escolha por focar não superficialmente, nos impõe a responsabilidade de buscar a verdade e exige um jornalismo comprometido com a transparência. A corrupção no Congresso o surpreendeu? Compartilhe sua análise nos comentários. Gostou da análise? Inscreva-se, curta e comente. Mais revelações exclusivas estão por vir. Afinal, quantas outras verdades estão escondidas sob a superfície, esperando para serem reveladas pela força da tecnologia e da investigação jornalística independente?